Fala, meu povo, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Futuros policiais municipais, seja muito bem-vindo a mais uma aula de direito constitucional. É um tema de direito constitucional, mas que de vez em quando vem até em conteúdo programático de direito administrativo. A você, futuro policial municipal, ou guarda municipal, né? Por enquanto, a denominação é guarda, mas muito em breve chamaremos vocês de policiais municipais com fé em Deus, tá? Só tá faltando só uns dias, mais alguns dias. Realmente aí nós chamaremos as antigas guardas municipais, ou guarda civil metropolitana, ou só guarda civil de polícia municipal. Bora lá. O que é que nós vamos falar no dia de hoje, professor? Nessa aula nós vamos tratar desse assunto aqui, ó, formas de governo. Na verdade, não falaremos apenas de forma de governo. Nós falaremos de forma de governo e falaremos também de sistema de governo, ou sistemas de governo, tá aqui. Então falaremos de sistema de governo e forma de governo. Claro que nosso primeiro objetivo é falar sobre as formas de governo. Antes de mais nada, deixa eu fazer um apanhado, um pequeno resumo aqui para que você tenha noção de como é que esse tema ele é cobrado em algumas provas. Tem alguns editais de polícia municipal, ou seja, de guarda municipal, que esse tema ele vem de forma implícita no direito constitucional ou no direito administrativo. É comum você pegar um edital de polícia municipal, por exemplo, e ter lá o nome assim, ó, Poder Executivo, denominações doutrinárias e também Constituição Federal. Aí cita lá os artigos a partir do artigo 76 da Constituição Federal. Professor, quando está desse jeito, pode ser cobrado na minha prova o tema, por exemplo, sistemas de governo ou formas de governo? É claro que pode. Por quê? Porque dessa forma, esse tema ele está implícito dentro do conteúdo de poder executivo. E existem alguns editais que é um pouco mais enfático, editais um pouco mais claros. Eles realmente trazem o nome ali, sistema de governo, formas de governo, no edital, no conteúdo programático de direito administrativo ou então no conteúdo programático de direito constitucional. E tem situações ainda por cima, então por que eu estou fazendo esse apanhado? Para que você tenha uma noção de como é que esse tema pode vir, ou já veio no seu edital. Tem alguns editais que você não vê esse nome, sistema de governo, no edital de direito constitucional. Você olha no edital de direito administrativo, você também não vê. Só que às vezes no seu edital de direito administrativo tem lá um nome assim, ó, organização administrativa. E existem vários doutrinadores de direito administrativo que, ao falar do tema organização administrativa, ele menciona essa parte de sistemas de governo, formas de governo. Por esse motivo é que essa aula é muito útil, porque ela pode ser que esse tema ele seja cobrado na sua prova da Guarda Municipal e você nem mesmo esteja sabendo disso, beleza? E como eu disse, existem alguns editais um pouco mais enfáticos, mais claro, mais expressivo, mais cristalino, mais transparente, como é o caso do recente edital publicado lá para a Guarda Municipal, ou seja, Polícia Municipal do município de Cristalina de Goiás. Quando você pega o edital da Guarda de Cristalina, por exemplo, lá tem o nome assim, ó, Poder Executivo, dois pontos, e ele vem e coloca formas de governo e sistema de governo. Esse edital ele foi bem claro, já deixou lá de forma explícita. Inclusive é nesses que a gente acredita que tem maior probabilidade desse tema ser cobrado, beleza? Professor, Brasil, tá tudo certo por aqui, então nós vamos avançar e vamos começar de fato a nossa aula, tá? É uma aula bem curta, uma aula bem tranquila, bem objetiva, eu tenho certeza que você vai gostar demais da conta e vai conseguir acertar todas as questões na hora da prova. A gente vai começar falando de formas de governo. O que é forma de governo, professor? A forma de governo ela consiste na política de governança adotada na Organização das Nações. Quando eu falo nações aqui, eu estou falando de quê, professor? É como se eu estivesse falando dos países, beleza? Então, essa política de governança, tá? Ela recebe o nome aqui de formas de governo. O primeiro filósofo, o doutrinador, a falar sobre a situação da forma de governo foi o Aristóteles. Professor, essa parte de história cai na minha prova? Eu penso que não, mas é importante você entender o contexto histórico, porque isso aqui pode lhe ajudar, inclusive, até na sua prova de geografia, história, enfim, e até você compreender de fato como é que surgiu essa situação. Então, o primeiro filósofo, o doutrinador, a falar sobre esse assunto, como eu disse, foi Aristóteles. Aí Aristóteles, ele definiu basicamente ali seis formas de governo. Aí, as três primeiras são denominadas formas de governo legítimas, também chamadas de puras, né? É aquelas que realmente visam o interesse comum, e tem também as ilegítimas. Quais foram as formas de governo que o Aristóteles entendeu ser legítima, professor, realmente pura, aquelas que visam o interesse da sociedade como um todo, ou até, dependendo do caso, o interesse do governo. Aí nós temos a chamada monarquia, nós temos a aristocracia e nós temos a democracia, também chamada de politeia. Professor, como formas de governo ilegítimas, nós temos a tirania, nós temos a oligarquia e ainda por cima a demagogia, também chamada de olicraquia. Professor, essas três últimas aqui eu preciso estudar? Na verdade, sendo bem sincero a vocês, a forma de governo que a gente deve levar em consideração é a que nós adotamos na nossa Constituição da República Federativa. Tá? Na verdade, aconteceu essa proclamação da República, tem até 15 de novembro, é comemorado, não sei se você já ouviu falar, desde a escola chamada Proclamação da República. Lembra disso? 15 de novembro? Salvo engano, é até considerado feriado, é não, Dimar?
Acho que é, né? Até considerado feriado. Então, só de você ter estudado lá atrás, na proclamação da República, então significa que a nossa forma de governo é o quê? É uma república. Tanto é que o artigo 1º da Constituição Federal, ele diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União, Estado, sacou a ideia? Então, o que na maioria das vezes vai cair na sua prova da Polícia Municipal é qual é a forma de governo adotada pelo Brasil. E eu já adianto a você, nossa forma de governo é a República. Só que é importante você compreender, como eu te disse, de onde essa situação surgiu e tudo mais, e a gente vai, é claro, mencionar sobre isso também. Então veja, se eventualmente cair na sua prova da Polícia Municipal, na prova da Guarda, né, cair a forma de governo adotada pela Constituição do Brasil é monarquia, você marca errado. A nossa atual forma de governo é república. Mas existe a monarquia, professor? Existe em alguns países, tá? Em países, tá? Em nações que é adotada como forma de governo a monarquia, lá você tem um rei. Esse rei, ele tem um chamado o quê? O poder supremo. Então, isso seria a monarquia. A aristocracia, alguns nobres detêm o poder, mas apenas alguns nobres. O poder não está na mão do povo. Ele está, na verdade, na mão dos nobres. E nós temos a chamada democracia ou politeia. O povo é que detém o controle político. Isso aqui é parecido com a república, só que, na verdade, inicialmente, Aristóteles ainda não tinha mencionado a expressão república, tá bom? Então, primeiro Aristóteles falou que existiam essas três formas como legítima: monarquia, aristocracia e democracia. Essa ideia de democracia, lá na frente, virou a figura de uma república, por exemplo, né? Aí nós temos o Estado Democrático de Direito, que inclusive a Constituição Federal menciona isso. Como formas de governo, segundo Aristóteles, mas forma de governo ilegítima, nós temos a tirania. O poder supremo é obtido de forma corrupta, realmente nós temos a figura dos tiranos, né? Nós temos a oligarquia, que é o poder detido por um grupo, que exerce isso, inclusive, de forma o quê? Injusta, não está nem aí para o povo, e nós temos a demagogia, que é o poder exercido o quê? Por facções populares. Aqui você não tem um rei, rainha, mas você tem um povo, mas o povo é só uma parcela do povo que manda no poder. Professor, tudo bem, qual dessas aí, por exemplo, tem chance de ser cobrado na minha prova? Essas três primeiras aqui, ó. Pode ser que o examinador queira perguntar para você alguma coisa relacionada à monarquia, à aristocracia e à democracia ou politeia. Só que aí, depois de um tempo, né, depois de Aristóteles, muitos outros filósofos, doutrinadores abordaram esse assunto como forma de governo, inclusive o Maquiavel. E o Maquiavel trouxe duas formas de governo, a chamada república e o principado. E aí, falando nessa ideia de república, que é o que de fato nos interessa, é que a gente chega aqui para diferenciar república e monarquia. É importante você entender que em algumas aulas de direito constitucional pode acontecer de você já ter assistido aula de direito constitucional em que o professor de direito constitucional ou direito administrativo, ele falou para você exclusivamente sobre duas formas de governo. Falou assim, olha, existem apenas duas formas de governo. Existem a monarquia e existe a república. Professor, essa aula está errada? É claro que não. É que o professor ele foi um pouco mais enxuto, mais direto ao ponto. Eu costumo sempre trazer nas minhas aulas um pouco mais da história para que você compreenda bem esse tema, já que é um tema pequeno. Como é um tema pequeno, não vamos deixar de estudar direitinho, não é verdade? Mas o que tem chance de fato de ser cobrado na sua prova é essa diferenciação entre república e monarquia. E vamos lá para que você compreenda de fato. O que é a monarquia, professor? Só lembrando, desde já, que a monarquia não foi adotada como forma de governo no Brasil. Ela é adotada em alguns países, mas não é o caso do Brasil, beleza? Tudo certo, professor? Então vamos lá. O que é monarquia? Tá aí na tela para você. A monarquia, o poder, ele é exercido por quem? Pelo povo? Não, por um rei. Tá? E esse rei, ele é sucedido por quê? Por descendência. Então é um governo que vai passando de pai para filho. Nessa forma de governo, não existe um limite temporal, de modo que seu governante, né, o chamado monarca, esse camarada aqui, que é o rei, ele exerce o cargo até a sua morte ou a abdicação. Claro que eu não vou dizer para você que em todos os detalhes a gente pode encaixar o exemplo que eu vou citar agora, mas recentemente, deve fazer uns 3, 4 anos, eu não sei, enfim. Não sei quando a rainha Elizabeth morreu lá da Inglaterra, né? Mas não sei se você percebeu que ocorreu uma sucessão no trono da Inglaterra. A rainha Elizabeth faleceu, então o rei Charles, né, que era príncipe até então, ele foi e assumiu, ele estava na linha sucessória do trono. Aí ele assumiu. Recentemente eu até fiquei sabendo que ele tá meio devagar aí na saúde, né? Mas enfim, resumindo para vocês, em países como, por exemplo, a Inglaterra, aí nós temos lá a monarquia. É um governo que é passado o quê? É uma forma de governo que é passado de pai para filho. Professor, até quando a pessoa que está na monarquia ele fica no poder? Até o dia da sua morte ou abdicação. Pode ser que aquela pessoa fale assim, eu não quero ser mais rei. Aí a pessoa que está, o seu filho, por exemplo, que está na linha sucessória, passa então e assume o trono. É assim que funciona. Professor, aqui no Brasil já teve monarquia? Já teve. Aqui no Brasil já teve os monarcas, mas não é agora. Tá? Agora nós vivemos uma outra era, graças a Deus, desde 15 de novembro lá de 1800 alguma coisa, né? Acho que foi 1800 e
89? Acho que foi uma coisa assim, se eu não estiver enganado. Tá aí na tela para você, inclusive, ó. Foi na verdade, não, eu tô trocando aqui a situação, né? Na verdade, foi de 1961. O nosso país teve a figura do parlamentarismo, tudo mais. Depois, dia 15 de novembro, né? Teve a proclamação da República lá e nós tivemos lá, inclusive, o nosso primeiro presidente lá, o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá aí na tela para você. Mas enfim, essa é a parte de história, né? Que o professor teve que olhar a data aqui. Então, como eu disse para vocês, a monarquia é isso. Essa é a forma de governo dos monarcas. Agora, professor, diferente da monarquia, nós temos o quê? Nós temos a república. Porque na república, o poder ele é exercido por quem? Por um presidente. Tá aqui, ó. Exercido por um presidente, né? No caso em que foi adotado o sistema, que a gente vai estudar daqui a pouco, o sistema de governo, né? Quando o sistema adotado por aquela nação é o sistema presidencialismo, ou até mesmo pelo primeiro-ministro, no caso do sistema de governo ser adotado o parlamentarismo. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês a diferença que existe entre a figura do parlamentarismo para o presidencialismo. É um tema que também está relacionado aqui à nossa aula, beleza? Então vamos lá, professor. Nos países ou nas nações em que a forma de governo é a república, ela é exercida por meio de quê? Por meio de um presidente. Mas esse nome de presidente é quando o sistema de governo é um sistema presidencialista. Porque existem situações onde o sistema de governo é o chamado parlamentarismo, tá? E nós temos um parlamento. Esse camarada aí nós chamamos de presidente. Ele é chamado de primeiro-ministro. Eleito por meio de eleições diretas, né? Que é diretamente pelo voto popular ou por eleição indireta, né? Por representantes escolhidos pelo povo que compõem o chamado colégio eleitoral. Tanto as funções do presidente como a do primeiro-ministro são desempenhados o quê? Por um prazo determinado. Esse aqui é o principal diferencial entre a monarquia e a república. Eu já vi questões de prova em que questionou o candidato. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre monarquia e república. O prazo, o período. Nos países, nas nações em que é adotada como forma de governo a monarquia, não existe um prazo pré-determinado. O camarada vai ficar no poder até que ele morra. Ou então, que ele fala assim, eu não quero mais o trono. Aí, beleza. Aí vem uma outra pessoa que está na linha sucessória, por exemplo, um filho daquela pessoa, e assume o trono. Aquele camarada vai passar a ser rei, o novo monarca. Professor, beleza, tudo certo. E na república, onde a forma de governo é república, o camarada vai ficar num poder só por determinado período. Aqui no Brasil, por exemplo, nós adotamos, como eu já disse no início da aula, a nossa forma de governo é república. Logo, o artigo 1º da Constituição Federal já consagra a república como forma de governo, quando ele diz a República Federativa do Brasil. Então, aqui, por exemplo, o mandato do presidente da República é quanto tempo? 4 anos. Permitido, inclusive, uma reeleição. Aí ele pode se reeleger uma única vez de forma sequencial. Aí depois ele tem que ficar, se ele quiser se candidatar novamente, ele tem que ficar mais 4 anos fora. Resumindo, o período de mandato é definido, é um prazo. Até mesmo nos países em que o sistema de governo é o sistema parlamentarista, mas se é adotado como forma de governo a república, aquele primeiro-ministro ele vai ficar no poder durante um tempo. Aí depois tem que ter novas eleições. Se eleito for, beleza, retorna ao trono. Retorna ao poder ali, ao cargo, né, de primeiro-ministro. Se não, sai fora. A mesma coisa que aqui no Brasil com a figura do presidente da república. Beleza? Tudo certo, professor? Eu já entendi tudo. Ótimo. Se você compreendeu tudo, agora vamos fazer uma pequena viagem aqui na história, né? O professor Caldeiro não é professor de história, mas é importante você entender como é o cenário no Brasil. Você já entendeu que no Brasil a nossa forma de governo é o quê? República. Tanto é que o artigo 1º da Constituição, ela diz o seguinte, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Assim que começa o artigo 1º. Então, logo o artigo 1º da Constituição Federal, ele já traz pra gente qual que é a nossa forma de governo. Mas é importante você entender, como eu disse, fazer essa viagem na história aqui. Entre 1822 e 1889, o Brasil passou por um período quê? Um período monárquico. Ou seja, em que a nossa forma de governo era a monarquia. Aí nós tínhamos um rei. Posteriormente, com o golpe de 15 de novembro de 1889, eu estava confundindo essa data agora há pouco, né? Em 15 de novembro de 1989, a forma de governo em vigor é a República Presidencialista. Aí, nesse caso, tá vendo aqui, ó, 15 de novembro. Aí, entre, inclusive, 1961 e 1963, a forma de governo do nosso país foi o chamado o quê? Parlamentarismo, tá? Mas aqui já é um outro assunto, não é mais, tá bom? Aí aqui, ó, foi o chamado parlamentarismo. Só que aí depois, em 15 de novembro, né, inclusive que é recordada a data histórica da proclamação da República do nosso país, cujo primeiro presidente, inclusive, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Professor, isso aqui vai cair na minha prova? Não, isso aqui é só um contexto histórico.
É claro que eu deixei só alguns minutos para falar sobre isso, para nossa aula não transformar em uma aula de história, mas é só para você entender. Porque o que cai de fato em prova, se você quisesse você me perguntasse, professor, o que de fato eu preciso saber na hora da prova? Na hora da prova, a diferença de república e monarquia e qual foi adotada no Brasil pela Constituição Federal. Se foi república ou se monarquia. Você já sabe que é república. Brasil, sucesso, né? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre um outro tema. Tá aí na tela para você. Que tema que é esse, professor? O chamado sistema de governo, ou sistemas de governo. Dentro do sistema de governo, você precisa conhecer dois assuntos: chefia de Estado e chefia de governo. De início, eu já garanto a você, o sistema de governo adotado pela Constituição Federal de 88 é o sistema presidencialista. O que isso significa? Significa que nós temos aqui um presidente. Aí esse camarada, ele é chamado de presidente de quê? Presidente da República. Mas por que República? Porque a nossa forma de governo é República. Então, quando a gente fala assim, ó, o presidente, ó, se eu falo que é um presidente da República, então é porque presidente não é à toa esse nome. Esse nome presidente é porque o Brasil adotou como sistema de governo o sistema presidencialista. E por que vem o nome República? Porque nós adotamos como forma de governo a República, conforme eu já falei agora há pouco. Professor, beleza, tudo bem. Eu já entendi que nas provas de concurso, o examinador ele vai tentar confundir você. República com monarquia. E aí você sabe que no Brasil nós adotamos a república como forma de governo. Agora, e essa expressão aqui, presidente, sistema presidencialista? Qual seria o contrário e mais cobrado em prova de sistema presidencialista? É o chamado sistema parlamentarista, o parlamentarismo. Qual que é a diferença entre os dois? No sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma só pessoa. Esse camarada é chamado de presidente da República. Professor, eu não entendi. O que é função? O que é chefe de Estado? Inclusive, em alguns editais vem com esse nome, né? Chefe de Estado e chefe de governo. Se aparecer no seu edital da Polícia Municipal o nome chefe de Estado e chefe de governo, você precisa saber que você tem que estudar o chamado sistema, os sistemas de governo, que aí você vai ver sobre o parlamentarismo e sobre o presidencialismo. Então, a função de chefe de governo é a função de administrar o país internamente. A função de chefe de Estado é representar o país lá fora, em reuniões internacionais, na assinatura de tratados internacionais e por aí vai. Então, quando o nosso presidente da República ele viaja para outro país, para um compromisso internacional, ali ele está fazendo, às vezes, de quê? A função de chefe de Estado. Quando ele está no Brasil deliberando sobre assuntos internos, aí nós chamamos isso de chefia de governo. Então, chefia de Estado é representar o país lá fora. Chefia de governo, a administração interna. Nos países em que foi adotado o chamado sistema presidencialista, como sistema de governo, essa função de chefe de Estado e chefe de governo ela é exercida pela mesma pessoa, por uma única pessoa, que é denominado presidente, que é o caso do Brasil. Agora, existem alguns países em que foi adotado o sistema parlamentarista, o que não é o nosso, por exemplo. No sistema parlamentarista, nós temos duas pessoas, uma para exercer cada função dessa. Nós temos uma pessoa para exercer a função de chefe de Estado e nós temos uma pessoa para exercer a função de chefe de governo. O chefe de governo, nos países em que adotou-se o sistema parlamentarista, ou seja, a administração interna do país, ele é denominado primeiro-ministro. Enquanto que o chefe de Estado, que é aquele camarada que representa o país externamente, nos compromissos internacionais, ele é chamado ou de presidente ou até mesmo de rei. Vamos dar uma olhada no nosso material, que eu já expliquei a você agora há pouco. Vamos lá, o parlamentarista é a função de chefe de Estado, a função de chefe de Estado é exercida pelo presidente da República, tá? Ou até mesmo monarca, no caso, quando a gente tem um rei. Então tem países que você vai ter rei, só que aquele rei ele só exerce a função de chefe de Estado. É só para representar o país nos compromissos internacionais. E aí nós temos um outro camarada para exercer a função de quê? De chefia de governo. Esse camarada ele é chamado de primeiro-ministro. Ele vai chefiar o quê? Chefiando o gabinete. Ele vai chefiar o país internamente. Mas agora os compromissos externos são realizados por quem? São realizados ou pelo presidente ou então por um monarca, por um rei, né? Professor, me dê um exemplo de um país em que foi adotado o sistema parlamentarista. Portugal, por exemplo. Lá em Portugal nós temos um presidente. Só que o presidente de Portugal, ele não exerce as duas funções. Ele é presidente. Só que ele é presidente de uma república parlamentarista e não de uma república presidencialista. Sacou a ideia? Então, o que acontece? Você tem um presidente de Portugal, o presidente de Portugal, ele chefia o Estado de Portugal.
Ele chefia aquele país nos compromissos internacionais e tudo mais, né? Tem ideia de ser uma figura pública, vai passando pelo céu, levanta aquelas bandeirinhas e tudo mais. Mas quem chefia Portugal internamente, ou seja, chefia de governo, é exercido por uma pessoa chamada de primeiro-ministro. Existem outros países também que têm essa mesma situação. Às vezes tem um rei que chefia o Estado, né? O Estado nos compromissos internacionais, mas tem um primeiro-ministro, que é um indivíduo que chefia o governo internamente. Professor, tudo certo. Há, inclusive, uma classificação importantíssima que se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu levava para a prova, tá bom? Seria uma classificação do executivo. Nós temos o chamado executivo monocrático, tem um executivo colegial, o executivo diretorial e o executivo dual. Se eventualmente cai na sua prova perguntando de qual classificação dessa a nossa Constituição adotou, você responde, é o executivo monocrático, que é, obviamente, dado por um rei, por um imperador, por um ditador, por um presidente. No nosso caso, é a figura de quê? Do presidente. Então, se perguntou, na classificação do executivo, nós temos executivo monocrático, colegial, diretorial e dual. Qual destes foi adotado pela Constituição Federal? Você responde, o executivo monocrático, porque está na mão de uma única pessoa. Sacou a ideia? Inclusive, a Constituição Federal consagrou isso lá no artigo 76. Deu tudo certo? Amém? Aprendemos, então? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Foi um prazer estar com você em mais essa aula focada no concurso da nossa futura Polícia Municipal, atualmente Guarda, mas futura Polícia Municipal. Que Deus abençoe cada um do outro lado e até o nosso próximo encontro. Valeu!